Boa noite, graça e paz, meus amados. Mais um dia aqui trazendo para você a palavra de Deus. Mas antes eu quero dar um aviso para vocês que no dia 12 de fevereiro nós vamos estar nos reunindo ali no Parque Ecológico Ilha de Tamboré, ou Parque Tietê Barueri, na Via Parque, ali em Alphaville. E eu queria convidar você a estar conosco. Nós somos um grupo de cristãos que formamos o Terapia na BR. São grupos de pessoas que gostam de viajar, que viajam muito para o Nordeste e tudo. E nós nos reunimos periodicamente durante o ano para batermos um papo, para falarmos da nossa experiência de viagem, para falar da nossa experiência de fé, para darmos testemunhos, para conversarmos sobre coisas de Deus e tudo mais. E nós vamos nos reunir ali no dia 12 de fevereiro e eu estou convidando você para estar conosco. O endereço está aí no convite, dá um pausa aí, dá uma copiada no endereço, coloca lá no teu GPS para estar conosco ali a partir das 8 horas da manhã. Os homens levem carne, uma bebida, um refrigerante, né? Um suco. As mulheres levem arroz, farofa, maionese, aquilo que sentir no coração, né? Uma salada. E nós vamos tomar um café da manhã e vamos bater um papo. Depois nós vamos almoçar junto, ficamos lá até umas 3, 4 horas da tarde. E vamos passar um dia muito agradável. Você pode levar seus filhos, pode levar o cachorrinho, lá é permitido. Então você está convidado a estar conosco no Parque Ecológico Tietê, Ilha do Tamboré, no mini encontro Terapia da BR, para nós falarmos e conversarmos. Eu quero te conhecer. Vamos conosco? Você é convidado. É gratuito, viu? Amém, amém. Então eu quero conversar com você hoje sobre uma passagem da Palavra de Deus que está no livro de Mateus, no capítulo 4, que diz a tentação de Jesus. Porque nós sabemos que assim como Deus existe, existe também o mal, o espírito do mal, nós chamamos de Satanás, de demônio. E Jesus Cristo não foi diferente, porque Deus, quando se fez homem e habitou no meio de nós, Ele veio como um homem para falar com o homem. E nos deu essa passagem, nos deixou esse ensinamento. Que quando Ele foi batizado nas águas, por imersão, que simboliza o sepultamento do velho homem, e o ressurgimento do novo homem de fé, com princípios e conceitos e comportamentos diferenciados, porque é o oposto daquilo que o inimigo nos proporciona. E a palavra de Deus diz assim: então foi conduzido Jesus Cristo pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. A primeira palavra de Satanás para Jesus Cristo foi para oferecer-lhe aquilo que ele estava de muita necessidade, que era do alimento. Ele estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Ele estava em jejum. Então, naquele momento em que ele foi ao deserto, conduzido ao deserto, ele estava com muita fome. E tendo muita fome, o inimigo vai oferecer para ele o quê? Comida. Mas não a comida propriamente dita, mas um desafio para que ele, se for filho de Deus, e os filhos de Deus têm autoridade e poder sobre todas as coisas, concedida por Deus próprio, Pai. Ele falou para Jesus transformar pedras em pão e comer, fazer um milagre. Então Jesus Cristo respondeu para ele: está escrito,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. O que Satanás estava querendo dizer para Jesus Cristo? O que Satanás estava querendo fazer com que Jesus Cristo pecasse? O pecado da incredulidade, porque a incredulidade também é pecado. E quando ele disse, se tu fores filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come, ele estava querendo dizer a Jesus que ele não era filho de Deus. Estava querendo provar para Jesus que aquilo tudo era bobagem. Lançar a dúvida ao coração de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Satanás falou para ele, se tu fores filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Porque ele sabia que se Jesus Cristo, sendo filho de Deus, e o próprio Deus encarnado, na pessoa de Jesus Cristo, ele tinha poderes para fazer o que bem quisesse entender. Ele criou o mundo, os céus e a terra e tudo que nela existe, criou o universo infinito. Então ele poderia fazer isso, ele tem o poder para fazer isso, ele tinha autoridade para fazer isso. Mas a questão não é transformar o pão ou não, a pedra em pão ou não. A questão não é transformar a pedra em pão. A questão é pôr em dúvida a sua fé. E é isso, meus amados, meus irmãos, que o inimigo, Satanás, sempre procura fazer com você. Lançar dúvida ao teu coração. Ele fez isso com Eva no paraíso, quando disse, certamente morrerás se comer a maçã. Não, morre nada, você vai ficar conhecendo o bem ou o mal. E Eva foi e comeu, porque ficou em dúvida, que Deus disse, certamente morrerás. E a serpente disse, não morrerás. Ela preferiu acreditar na serpente, porque ela foi persuasiva em embutir sobre ela a desobediência. E Jesus Cristo, quando saiu do tanque batismal do Rio Jordão, batizado por João Batista, ele ouviu uma palavra que veio do céu que disse, eis o meu filho amado, de quem eu me alegro. Se a voz que veio em forma de pomba sobre a vida dele, e a voz surgiu no horizonte que disse, eis o meu filho amado, porque Satanás questionou, se tu fores, para que houvesse dúvida. Então Jesus Cristo respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra sai da boca de Deus. Por quê? Porque não é uma questão dele transformar ou não a pedra, é uma questão de ele acreditar em toda a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi, tu és o meu filho amado. E Satanás quis duvidar disso, pois o coração dele é dúvida. Assim como ele põe no teu coração também a dúvida, que se tu fores filho de Deus, você é filho de Deus. Você foi criado por Deus para conviver, para viver, para estar com Ele. E num determinado período da vida de Adão e Eva, através de Adão e Eva, houve uma separação entre Deus e o homem. Então Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos trazer as boas novas, a mensagem da salvação, que dizia, todo aquele que nele crê será salvo. O que é a salvação? É o retorno do homem a um convívio, a uma relação, a um relacionamento com Deus pessoal. Não através de religião, não através de homem, de pregações, não, através da obediência e conhecimento, através do conhecimento da palavra de Deus. Se tu és filho de Deus, nunca questione isso. No momento em que você creu no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, não há mais o que duvidar, que a palavra de Deus diz que aquele que vem a mim, nunca o desampararei, nunca o abandonarei. É uma palavra eterna, não é uma palavra momentânea, é uma palavra eterna. E não vem para você
como vem a palavra do homem que tem um coração enganoso, que te promete e não cumpre. Então nós viemos através de Jesus Cristo para fazer separação entre a mentira e a verdade, o certo e o errado, o bom e o mal. E eu escolhi estar com Jesus, crer no Senhor Jesus Cristo. Eu escolhi me aproximar de Deus mais e mais. E você? Já aceitou Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador? Você já foi questionado sobre a sua fé, sobre a sua aproximação com Deus, sobre a sua religiosidade, sobre a sua religião? Porque a religião não salva. A igreja em si não salva. O que te vai levar para uma aproximação de Deus outra vez é a palavra de Jesus Cristo. É os ensinamentos de Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede na pregação do Evangelho. Arrependei-vos e crede na palavra de Deus. Não em estátua, não em imagem, não em homens e mulheres do passado. Não. Mas na palavra de Deus. Amém? Então, se tu fores filho do homem, de Deus, não. Tu és filho de Deus. Creia. Simplesmente isso. Apenas creia. Amém? Deus te abençoe. Essa é uma palavra que eu quero deixar para a tua meditação. Senhor, entra no coração dessas pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã, para que nós possamos, meu Deus, alcançar a fé. Através da Tua palavra, meu Pai, nós conhecemos a Ti e os Teus propósitos de aproximação do homem com Deus. Jesus, obrigado por ter vindo trazer as boas novas de que Deus está nos procurando e através de Ti Ele está nos achando. Por isso, meu Deus, toca no coração dessa pessoa. Faz entender, meu Pai, que não é uma questão de religião, mas é uma questão de fé. O mal tem destruído a humanidade pelas mentiras e pelas dúvidas. Mas Jesus Cristo veio nos trazer a verdade, veio nos trazer a certeza de que todo aquele que nele crê, nele não o homem Jesus, não a pessoa Jesus, mas aquela palavra que ele veio nos trazer. Porque a palavra dos Salmos diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra de Deus diz que ele se fez carne e habitou no meio do homem. A palavra de Deus diz que ele veio para salvar o pecador dos seus pecados e perdoá-los pela confissão de fé na sua palavra. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou no meio do homem. O Verbo é o que dá sentido à vida, né, Senhor? Por isso eu te peço, toca no coração dessa pessoa. Faz ela compreender, meu Pai, que não há mal neste mundo que possa derrotá-la, se tão somente ela estiver firmada com fé na palavra do Senhor. Por isso, meu Deus, eu te peço a bênção sobre este povo, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus e até a próxima meditação.